Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 2. Foi preciso que Jesus chamasse a atenção do óbvio, para que nos dessemos conta do quanto o tesouro e o coração estão próximos. E muitos de nós ainda não atentamos para o fato. A tradição bíblica possui várias interpretações para cada uma destas palavras. Podemos observar que os textos bíblicos evocam a palavra tesouro quando se referem aos objetos do Templo de Jerusalém levados por Nabucodonosor. O mesmo termo é usado para identificar as pessoas que foram deportadas para a Babilônia. A literatura sapiencial é exaustiva em afirmar que a sabedoria é o verdadeiro tesouro e que devemos receber a correção de Deus como um tesouro e não como um fardo. Por sua vez, os profetas pregam que o grande tesouro que Israel possui e inconsequentemente despreza é o amor gratuito e imerecido de Deus. Jesus, na sua pregação, nos ensina a procurar o reino como um tesouro, que ao ser revelado torna tudo o que mais existe de menor importância. Não é diferente com a palavra coração. Ao mesmo tempo em que é considerada a fonte dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade, é também o receptáculo onde o amor de Deus é derramado. O que nos faz semelhantes a Deus, o conceber e o criar, é algo que começa a ser formado no íntimo do nosso coração, assim como fomos concebidos no coração de Deus. Seria bom que a associação fosse sempre neste nível. Contudo, há uma advertência clara de Jesus nos alertando quanto ao perigo do antagonismo que podemos nos expor. Um pequeno descuido pode nos fazer transpor a ponte entre céus e terra, entre a luz e as trevas, entre Deus e o dinheiro, e entre a confiança e a ansiedade. Especificamente sobre as associações perigosas envolvendo tesouro e coração que o evangelista Mateus, ao longo do capítulo 6, nos convida a refletir. A primeira advertência fala do perigo de permitirmos que o nosso coração venha a prescindir da opinião pública. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desaprovados por eles. Exercer a justiça no pensamento hebraico da época era praticar obras que tornassem o homem justo diante de Deus, sendo as principais a esmola, a oração e o jejum. É bom que se note que Jesus não cancela a necessidade de se observar essa forma de justiça. Tais práticas eram no passado, e continuam sendo hoje, um sinal claro da ação do Espírito de Deus em nós. Em seu ministério, tanto a oração como o jejum e as esmolas tiveram posição destacada, porque são as respostas mais imediatas que podemos dar ao amor de Deus, que nos constrange a amar ao próximo sem medida. A ressalva feita por Jesus é para que sejam praticados no íntimo da presença de Deus, e não de forma pública, não de modo a angariar prestígio. A segunda advertência tem a força de um mandamento. Jesus fala do perigo de colocarmos o nosso coração no poder das riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era a palavra aramaica para designar a entidade espiritual que supostamente governava as finanças no mundo antigo. Uma espécie de Wall Street da época. Com estas palavras, Jesus ressalta o conflito entre posições, porque ele não diz ser difícil ou mesmo proibido servir a dois senhores. Diz que é impossível. Esta advertência exige uma decisão. A quem serviremos? A Deus ou a Mamon? A Deus ou ao dinheiro? Quando nos encontramos na terrível angústia da provisão das necessidades básicas, Jesus vem nos propor o absurdo. Olhem os passarinhos. Por mais que julguemos alegóricas as suas palavras, que argumento temos para refutar esta terceira advertência? Não é exatamente assim que funciona o sustento dos pássaros? Não é com esplendor que Deus veste os lírios?
Estas desconcertantes comparações servem para nos alertar do quão é infrutífero o desespero pelas coisas que fogem ao nosso controle e com a angústia pelo dia de amanhã. Buscar antes de tudo o reino de Deus na sua plenitude é a solução definitiva para tudo o que nos aflige. Buscar o reino de Deus antes de tudo na sua plenitude vem acrescido de algo que não temos parâmetros para avaliar, uma vez que jamais penetrou no coração humano o quão maravilhoso é o tesouro que Deus tem guardado em seu coração. Jesus fez questão de associar tudo o que diz respeito à vida humana à promessa de uma realidade infinitamente mais gloriosa. Não somente porque Deus sabe tudo aquilo o que realmente precisamos, mas pela certeza de que o seu Pai trabalha para isso até agora. E Ele também trabalha.